Olá a todos, vou dar início aqui à nossa apresentação do nosso trabalho Literatura e Outras Artes, composta por Adriana Rodrigues Machado, Gildaí Araújo Barreto Souza, José Miguel da Fonseca Filho, Patrícia Trindade Souza, Sérgio Paulo Pereira Leite, tendo como professora docente Nayara Santana Pinto, tutora presencial Cleo Assunção Lime, tutor online Edirley Fernandes Cardoso. O nosso grupo a gente vai apresentar O Bem Amado. Sobre a peça. A peça teatral Bem Amado, ela foi escrita pelo baiano Dias Gomes. Tem leitura fácil e rápida. A peça, curiosamente, é de 1962. Mas o autor só conseguiu expor com frieza, em verdades, a realidade política daquela época até dias atuais. Em O Bem Amado, o dramaturgista retrata o típico político brasileiro que não mede esforços para atingir seus objetivos. Contudo, o grande pacificador do Bem Amado era Odorico Paraguaçu. O Bem Amado, que promete ao povo, se eleito, inaugurar um cemitério. Afinal, toda política tem a ver com o exercício de poder. Passa a ser entendido como um processo através do qual os interesses são transformados em objetivos e, por conseguinte, são conduzidas à tomada de decisão. Sobre essa prisma, a escrita da obra certamente faz uma pesquisa do retrato da política brasileira. Afinal, todo político interessa a todos e como a cada um. Assim, não estamos imersos num processo político que penetra todas as nossas atitudes. Para continuar o nosso trabalho, eu passo a palavra à nossa colega. Boa tarde, colegas e professores. Vamos falar agora referente à novela Bem Amado, que foi uma novela que passou em 1973 pela TV Globo. Foi do mês de janeiro até mês de outubro de 73. Foram 178 capítulos, uma novela de Dias Gomes e que fez muito sucesso. Foi a primeira novela colorida da televisão. É bom frisar que a televisão tinha surgido em 1950, a televisão branco e preto, né? E a primeira transmissão a cores foi em 1972, a Festa da Rua do Rio Grande do Sul. E em 1973, a TV Globo, na vanguarda, né, lançou a primeira novela colorida, que foi O Bem Amado. As outras emissoras, nos anos seguintes, lançaram outras novelas coloridas, tanto a Tupi e a própria TV Globo. Mas O Bem Amado foi a primeira novela. Essa é uma novela que realmente tem várias tiradas humorísticas na novela e fez muito sucesso na época. Conta a história de Odorico Paraguaçu, tá? Que conta a história de uma cidade chamada Sucupira, que é no interior da Bahia, no litoral da Bahia, e que começa a história da novela com a morte do pescador. Posteriormente, o pescador é obrigado a ser enterrado em outra cidade porque não tinha um cemitério na cidade. Então, o Odorico, que era uma pessoa muito esperta, resolveu se candidatar como prefeito, tendo como plataforma eleitoral a construção do cemitério. Ele vai, se elege prefeito na cidade, não tem escrúpulo nenhum, faz negócio com qualquer um desde que alcance seu interesse e acaba por construir o cemitério. Porém, para inaugurar o cemitério, precisa de uma pessoa falecida. Acontece que desde aquele primeiro momento que faleceu aquele pescador no início da novela, ninguém mais morre de Sucupira. Tanto a delegacia está vazia, como também o cemitério, que não tem como inaugurar porque não tem quem morreu na cidade. Então o que o Odorico tenta? Ele tenta trazer uma pessoa, um falecido, da Escola de Medicina de Salvador. Porém, ele fica com medo da oposição descobrir o fato e colocar nos jornais. Ele consegue chamar uma pessoa que está em estado terminal para vir para a cidade, para vir falecer na cidade e ser enterrado. Porém, essa pessoa,
miraculosamente se recupera, se sara. Ele não consegue inaugurar o cemitério. Também o cemitério, que não tem como inaugurar porque não tem quem morreu na cidade. Então o que o Rodorico tenta? Ele tenta trazer uma pessoa, um falecido, da Escola de Medicina de Salvador. Porém, ele fica com medo da oposição descobrir o fato e colocar nos jornais. Ele consegue chamar uma pessoa que está em estado terminal para vir para a cidade, para vir falecer na cidade e ser enterrado. Porém, essa pessoa miraculosamente se recupera, se sara. Ele não consegue inaugurar o cemitério. Ele tenta, por fim, ele tem um caso com uma das irmãs cajazeiras e ela engravida. Porém, o marido dela, o senhor Disseu Borboleta, havia feito um voto de castidade e ele não poderia ser o pai da criança. E ele fala que o inimigo político, o senhor Disseu, ele avisa o senhor Disseu que o inimigo político dele foi quem havia feito isso. Daí o Disseu Borboleta vai e tenta matar o opositor dele, só que erra o tiro e acaba matando a irmã de uma das irmãs cajazeiras. Porém, o Rodorico ficou feliz, entre aspas, né, porque ele poderia inaugurar o cemitério com a irmã que havia morrido, havia falecido. Porém, no testamento do pai das irmãs cajazeiras dizia que elas deveriam ser enterradas em outra cidade. Então, novamente, ele não consegue inaugurar o cemitério. Nesse ínter, ele havia trazido para a cidade um pistoleiro chamado Zeca Diabo, que era um pistoleiro famoso, a fim de fazer que alguém falecesse na cidade. Porém, Zeca Diabo resolveu se regenerar e exerce a função de protético. E, posteriormente, ele descobre essa tramóia do Eudorico Paraguaçu, de tentar jogar a culpa em outra pessoa do fato que ele havia feito. Ele gerou um filho e jogou a culpa no outro para o seu Disseu executar a pessoa. Daí o Zeca Diabo tem uma discussão com o Eudorico Paraguaçu e acaba por matar. Realmente a novela é muito interessante, tem uma trama muito boa e mostra que realmente a figura do cemitério dá a ideia dos projetos vãos que muitos políticos fazem no Brasil. Agora os colegas continuarão com a apresentação. A telenovela e o livro do Bem Amado, apesar da diferença em adaptação, é válido que os textos ambos conseguiram transmitir uma linguagem coloquial dos personagens, criado por Rodorico em várias citações. Ambos têm e apresentam uma semelhança. Os autores, os capítulos, a trama final, a inauguração do cemitério com a morte de Eudórico, o objetivo, o cenário da gravação e a cidade, as estratégias, os tramas, as críticas, o gênero, as características, afinal, ambas elas apresentam uma semelhança entre si. Olá, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a peça, o livro para a novela. Neste livro estudamos 3 adaptações da telenovela O Bem Amado, de Dias Gomes, exibido no ano de 1973 para a formatação do livro impresso, ou seja, em forma de romance. No estudo comparativo das 3 versões da telenovela mencionada, destaca-se suspenses, suspense, acréscimo e alterações de evidências, os caminhos e as soluções efetuadas na mudança da mídia visual para a impressão do livro. Então, dando continuidade aí ao nosso trabalho, a gente vai ver
outras adaptações que o Bem Amado teve, além da telenovela que aconteceu aí no ano de 1973. Além dela, teve séries, né, no ano de 1980 e 1984, um filme que foi transmitido no cinema aí no ano de 2010 e uma minissérie no ano de 2011. Então a gente vê que a adaptação aí de um para o outro, ele vai ter alguma modificação, ou vai ficar mais longo, mais curto, roteiros, né, vão se diferenciar, é o que a gente vai ver a seguir. Por exemplo, no processo da adaptação, ocorre algumas mudanças, alguns aparatos. Primeiro aí acontece a atualização dos personagens, por exemplo, de uma peça para uma novela que ocorreu em épocas totalmente diferentes, os personagens eles são atualizados para a contemporaneidade. No entanto, o espírito desses personagens deve permanecer o mesmo. Outra coisa trabalhada nos processos de adaptação é os temas. E o que a gente viu aí, no caso do Bem Amado, alguns temas na adaptação de um para o outro, eles permanecem o mesmo, como a ironia, ser vergonhice, o humor dos personagens. Então aí a gente vê que mesmo que ao criar aquela expectativa, né, que de uma peça que é mais curta, tem um curto tempo ali, para uma novela que tem o tempo expandido, roteiro, texto. Então, alguns temas eles permanecem o mesmo, como esses que a gente falou. Outra coisa são os elementos de transposição de um para outro. No caso aí, da peça para a novela, de um texto para uma novela, são acrescentados alguns atores, outros intérpretes, né? Então, são mais atores em uma novela do que numa peça. Então, são expandidos. A música, são acrescentados trilha sonora na novela. O cenário também, na peça, os atores se vê limitado ali e os espectadores também se vê limitado a um único cenário. Já na novela, esse cenário é multiplicado. Da mesma forma, a caracterização dos personagens é mudada no decorrer dos capítulos, além da linguagem televisiva, né, que apresenta um aparato técnico mais amplo, como os atores, e também o desenvolver da trama aí. Por fim, aí, a gente vê que, de acordo com Campos 2019, página 295, adaptar livro para novela de TV implica expandir as poucas centenas de páginas do original para os milhares de páginas de roteiro. É o que a gente viu, né? Quando a gente adapta uma peça para uma novela, o roteiro aí é expandido para milhares de páginas. Fica mais longo. Então, aí a gente tem uma imagem que representa a peça teatral Bem Amado e logo ao lado uma imagem que representa aí o personagem principal na novela. Por fim, temos as referências utilizadas para o nosso trabalho. E é isso.